Eu e você que está aí do outro lado, a gente vai cravar agora qual será a lista final do Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, os 26 atletas aí com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos futebolísticos, com as nossas previsões. Eu que você que está aí do outro lado, a gente vai agora cravar os 26 nomes, para depois, quando a convocação sair, você poder postar lá, tá vendo? Eu falei que seria essa e tal, não sei o que. Então, vamos juntos agora nesse vídeo, galera ligada aqui no meu canal, deixa o seu like aqui, se inscreva no Fala Galindo, que é importante demais pra gente, compartilha esse vídeo para outras pessoas, fala, rapaz, acho que esse sacana aí acertou, hein? Vamos junto e comenta aqui embaixo o que você tá achando, se você discordar de alguma coisa. Eu já fiz o vídeo da minha lista para a Copa, a minha lista. Quais seriam os meus 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Mas agora a gente vai pensar com a cabeça do Ancelotti. A gente vai se imaginar no lugar do italiano e pensar qual seria a convocação dele, qual deve ser a convocação dele, na verdade, baseando-se nas últimas listas, baseando-se nas escolhas dele, nas preferências dele, nas falas dele. Isso também vai determinar bastante as coisas. E vamos lá, ó, o Globoesporte.com lançou meio que um mecanismo aqui de interatividade onde você pode fazer a sua convocação, tá vendo? Você convoca quem Ancelotti deve levar para a Copa do Mundo, e aí tem as opções. Você tem aqui na minha convocação, né? Eu achei massa isso, cara. É lá do Globo Esporte, para depois você quiser ir lá montar a sua lista também. Mas a minha lista eu já fiz, eu já coloquei aqui para vocês. E agora a gente vai montar qual deverá ser a lista do Ancelotti. E sabendo da lista do Ancelotti, ele que já deu diversas declarações, principalmente para Reuters, né? E para outras empresas aí do meio jornalístico, que ele tem dúvida basicamente em dois nomes, ou seja, a maioria já está definido por ele, pelo menos aí 24 jogadores já devem estar definidos na cabeça dele que devem para a Copa, e imaginando o que o Ancelotti tem feito, né? Você vê aí as opções, e eu gostei que o Globo Esporte colocou, baseando-se na pré-lista, né, dos 55 nomes. Você vê aqui as opções de goleiro, esses daqui realmente estavam na pré-lista, né? Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza. A gente já pode cravar que Alisson e Ederson estão na Copa, né? Já estão ali, ó. A gente já coloca ali, Alisson e Ederson, já começa por eles. Sem muita enrolação, eu vou só ampliar um pouquinho mais essa tela para vocês enxergarem melhor. Vai ficar aí na tela agora, tá vendo? Minha convocação não é a minha, não. A gente tá aqui fazendo o exercício do que o Ancelotti deve dizer, deve anunciar na segunda-feira, dia 18, de tarde. E a gente vai fazer o react dessa convocação aqui, eu e você que tá do outro lado. Mas esses são goleiros que estão certos na Copa. Eu trouxe na minha convocação que eu levaria o Hugo Souza, mas eu acho que o Ancelotti deve levar o Bento. O Bento tem sido as escolhas dele, uma das escolhas dele nas últimas listas. Desde que o Hugo Souza falha contra o Japão, ele meio que sofre esse castigo, né? E apesar da falha também, perdão a repetição, do Bento nesse meio da semana passada aí contra o Al Hilal pela Copa Saudita, pelo Campeonato Saudita, eu não acho que será o suficiente para tirar ele da lista final, não. Então eu imagino que, usando a linha de raciocínio do Ancelotti, esse deve ser os 3 goleiros que ele vai levar para a Copa do Mundo. O que eu não faria, mas ele, Ancelotti, eu sou só o GG. Vamos para as laterais. As laterais, o Danilo é nome certo, né? Já selecionei ele aqui, porque o próprio Ancelotti já disse que ele está certo na Copa. Não está aparecendo para vocês aí, né? Agora fica aquela situação, né? Ficou melhor com o zoom, mas agora quando aparecem as opções, o zoom não fica tão legal assim, ó. Mas você vê que eu já selecionei aqui o Danilo, ó. Tá vendo? Já selecionei aqui o Danilo. E a gente pode selecionar mais de uma vez, ó. O Alexandro é nome na Copa, já certo. E outra coisa que essa ferramenta do GE fez, que é legal, cara. Por parabenizar demais aí o GE. Você seleciona e os nomes saem em ordem alfabética. Você viu que eu primeiro selecionei Alisson e Ederson e coloquei o Bento só depois, mas o Bento foi pro meio ali, ó. Porque na ordem alfabética ele é o B, né? Depois do A. Enfim, então Danilo e Alexandro para mim são nomes certos na Copa, baseando-se no que o Ancelotti tem feito. E aqui, como são só os laterais,
eu vou selecioná-los. Douglas Santos deve ir como lateral também. Você percebe aqui que o GE coloca de 2 a 4, né? Então a gente seleciona aqui, ó, laterais. Mas aqui é laterais esquerdos. Então, peraí, deixa eu tirar o Danilo. Laterais esquerdos, eu imagino que essas devem ser as escolhas do Ancelotti, Alexandro e Douglas Santos. Foram os nomes que ele levou para a última convocação, são nomes que fizeram atuações ok, então devem permanecer. E aí, na lateral direita, né, o Danilo é presença certa. Danilo é presença certa, já coloquei ele como lateral direito, ali tá vendo? LAD. Danilo é presença certa, e eu imagino que após a última convocação, na verdade minto, após a última convocação não, eu ia falar do Ibanez, mas eu lembrei do Wesley. O Wesley deve ir também. Tá? O Wesley deve ir também. Então, essas devem ser as convocações do Ancelotti para laterais. Alexandre, Danilo, Douglas Santos e Wesley, sendo que o Danilo pode jogar tanto de zagueiro quanto de lateral direito. E aí, zagueiros. Vamos para zagueiros? Você está concordando, você está discordando? Comenta aqui embaixo, tá? Eu tô aqui me baseando nos nomes óbvios, porque o Ancelotti vem convocando esses caras frequentemente, não tem nem muito para onde correr. A gente tem poucos nomes que realmente são de debate aqui. Concordando ou discordando, querendo ou não, ele já deixou muito claras as escolhas dele. Então vamos continuar. Zagueiros, nomes certos na Copa, certos. Esses daqui estarão com certeza, faça chuva ou faça sol, na minha opinião. São esses três aqui, ó. Bremer, Magalhães e Marquinhos. O Magalhães e o Marquinhos são a dupla titular do Brasil. Não tem para onde correr. Eu acho que ele vai levar. E o Bremer para opção. A gente pode levar até 5 zagueiros, o GE permite, porque deve ser o que ele realmente vai fazer. E aí eu ainda acredito, né? Agora vem o debate. Agora a gente já começa a debater. Eu acredito que pela última convocação e também pelo fato de também poder fazer a lateral direita, assim como era o caso do Militão, o Ibanez deve ir para a Copa. É o que eu imagino. E o Léo Pereira eu acho que vai ficar com a última vaga de fato para zagueiro ali mesmo. O Léo Pereira, eu acho que ele vai levar esses 5 aí que estão na tela. Eu estou me baseando no que o Ancelotti tem feito. Eu não levaria tantos zagueiros assim, né, por exemplo, mas apesar de que na minha convocação eu levei todos esses daí, né? Mas enfim, eu não levei o Danilo. Mas vamos prosseguir aqui. Até aqui, pra mim, eu acho que é gabarito, gente. Até aqui, pra mim, eu acho que é gabarito. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. E caso você queira anunciar aqui no Fala Galindo, tá ali o anuncio aqui, tá vendo? Sua marca aparece ali embaixo. Entre em contato comigo nessas redes sociais que estão aqui na lateral. Na verdade, logo embaixo da minha câmera. Tá? Entre em contato comigo através das redes sociais. E também se inscreva aqui no Fala Galindo, que é importante demais, tá? Inscreva-se no Fala Galindo. Vamos continuando. Meio-campistas. Baseando-se nas escolhas do Ancelotti. Tá vendo que aparece a lista aí na tela? Dos meio-campistas. A gente pode levar de 5 a 6 aqui, segundo o GE. E tem nomes que são certos, né? Casemiro, eu acho que é o nome certo. Bruno Guimarães é um nome certo na Copa do Mundo. Daqui a gente já tem mais 2. Tá vendo? Apareceram ali, ó. Bruno Guimarães e o Casemiro. Agora a gente vai para o que o Ancelotti deve fazer. Eu imagino que, devido à última convocação ele ter ido bem e mantido também o nível no Botafogo, o Danilo deve ir, além do Andrés Santos, que é um cara que o Ancelotti gosta bastante e tem levado nas últimas convocações. Eu não levaria o Andrés Santos, mas é um cara que vem sendo bastante convocado. Além disso, o Fabinho deve ir também ali para a vaga do Casemiro, caso o Casemiro tenha alguma coisa, né? Na verdade, deve ser o substituto natural do Casemiro, o Fabinho. E aí ficam as opções. Se ele vai levar mais um meio-campista, e aí reduz um para atacantes, ou se a gente mantém esse número de meio-campistas que estão aí na tela e leva um atacante a mais. E aí como é que eu vou fazer para tentar organizar isso? Eu vou logo para a lista de atacantes, eu vou deixar isso em aberto, e eu vou logo para a lista de atacantes e vou selecionar aqueles nomes que a gente já considera certos na Copa, para ver quantos faltam e a gente vai para o debate. Beleza? Aqui, ó, lista de atacantes, todas as opções, né? Eu imagino,
Na verdade, usando o que o Ancelotti tem feito na seleção brasileira. O Martinelli é presença certa, o João Pedro é presença certa, Luiz Henrique e Matheus Cunha também, além de Rafinha e Vinícius Júnior. Alguma loucura da minha parte dizer que todos esses atacantes aí já estão na Copa? Eu tenho minhas discordâncias. Quem assistiu o vídeo da minha lista sabe. Mas é alguma loucura minha dizer que todos esses atacantes aí já estão na Copa? Eu acho que não. Baseando-se nas escolhas do Ancelotti até aqui. E aí, quantos nomes faltam? Vamos fazer a conta? Quantos nomes faltam? A gente já escolheu aqui, ó, segundo o próprio GE, já viu ali, ó, 23 de 26. Faltam 3 vagas. A gente pode levar um meia e 2 atacantes ou 3 atacantes. Eu creio que também, baseando-se na última convocação e também nos desempenhos que têm sido feitos por clube, eu acho que dessas 3 vagas que a gente acabou de perceber que faltam, Endrick e Igor Thiago vão para a Copa. Eu acho que eles vão. Foram na última convocação, foram decisivos no jogo contra a Croácia e manteram um bom desempenho por clube. Então eu imagino que eles vão para a Copa. O Igor Thiago sendo uma opção natural ali para o João Pedro e o Endrick sendo uma opção no banco de reservas, enquanto o meu cachorro late aqui, porque chegou alguém. E aqui é tudo feito no freestyle. Abri a porta aqui para ele se sair e latir para lá. Latir para lá, para cá não. E aí, gente, com a escolha do Endrick e do Igor Thiago, que eu imagino que vão para a Copa, usando o critério do Ancelotti, falta uma vaga. Falta uma vaga. E eu tenho certeza que agora será o ponto que definirá se eu e você que está aí do outro lado, a gente vai cravar a lista final. Eu acho que será agora o momento. Eu olho para a lista até aqui, vamos revisitar a lista? Vamos revisitar a lista? Aqui, ó, goleiros. Alisson, Bento e Ederson, lembrando que é tentando cravar o que o Ancelotti vai fazer. Laterais, Alexandro, Danilo, Douglas Santos e Wesley. Zagueiros, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos. Meio-campistas, até aqui, né? Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo e Fabinho. Atacantes, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior. O Vini Júnior um pouquinho mais embaixo aqui, não tá aparecendo muito porque eu tinha que descer mais a tela. Aí. Falta um nome. A gente pode colocar um meia ou um atacante. Vamos lá para a lista de meias disponíveis. Baseando-se também na pré-lista do 55, né? Perfeita essa ferramenta aqui do GE, velho. Andreas Pereira é uma opção. Ederson da Atalanta é uma opção. Além de Gabriel Sara, Gerson, João Gomes, Lucas Paquetá e Matheus Pereira. Eu vou logo ser franco aqui com vocês. Andreas Pereira, não vejo ele levando. Assim como Ederson, Gabriel Sara, Gerson, João Gomes e Matheus Pereira. Não acho que ele vai levar. Eu acho que pode ser que o Paquetá apareça. O Paquetá tem uma boa relação com todos os jogadores da seleção. É um atleta que já disputou a Copa do Mundo. Não vive um bom momento assim no Flamengo. Aquele momento que você fala, o Paquetá tá jogando muito e ainda tá voltando de lesão. Então é um atleta que é uma incógnita, mas que tem um histórico de seleção brasileira positivo, pelo menos na minha opinião. Inclusive já foi importante em determinado momento neste ciclo, não com o Ancelotti, mas foi importante. E a outra dúvida que eu imagino você está na lista de atacantes, que tem Antony, Gabriel Jesus, Igor Jesus e Caio Jorge. Desses todos que eu acabei de citar, eu acho que nenhum deles está na briga para a Copa. Mas vem aí Neymar, Pedro, Ryan, Richarlison e Samuel Lino. Samuel Lino e Richarlison eu também já descartaria. Agora, como eu disse, a dúvida no meio de campo, Paquetá, Neymar, Ryan e Pedro, eu acho que tem briga, cara. São 4 nomes para uma vaga. Paquetá, Neymar, Pedro e Ryan. A gente tá aqui tentando acertar o que é que o Ancelotti vai dizer no dia 18. Ele vai falar, Lucas Paquetá
Flamengo. Ou se ele vai falar Neymar Júnior, Santos, Pedro Flamengo, Ryan, Bournemouth. É alguma dessas coisas que ele vai dizer. Minha péssima imitação de Ancelotti, né? Mas enfim. Algum desses 4 nomes ele vai dizer. Agora a gente vai ter que separar aqui por critérios completamente da nossa cabeça, que é o que a gente tem, quem deve ser o selecionado. Desses 4 que eu acabei de citar, Paquetá, Neymar, Pedro e Ryan. Eu acho que o Pedro ficaria na última posição aí das preferências. Por quê, Gabriel? Apesar do Pedro ter mostrado até um crescimento no Flamengo nessa reta final para a convocação, ele já deve levar João Pedro e Igor Thiago, além do Cunha, que também faz essa função. Então eu não vejo ele levando mais um cabeça de área, já que já teremos Igor Thiago e João Pedro na Copa. Não vejo. Posso estar errado, a gente vai descobrir no dia 18. Então eu descartaria o Pedro por isso, por eliminação. Mas Paquetá, Neymar e Ryan são boas dúvidas, cara. Por quê? A gente percebe que a seleção brasileira tem um número baixo de meio-campistas. São apenas 5. O Ancelotti tem jogado com 2 meio-campistas. Então até que não parece pouco assim, né? Não parece pouco assim. Ele joga com 2, são 2 titulares. Deve ser ali Casemiro e Bruno Guimarães. Aí tem Danilo, André Santos e Fabinho como opções. Não é tão pouco assim. Mas eu não me surpreenderia se ele levasse o Paquetá, por exemplo. Porque é um atleta versátil, é um atleta polivalente. Ele joga de camisa 8, ele joga de camisa 10, ele pode jogar até na beirada se precisar, o que não vai acontecer, mas ele pode jogar. Então, pode ser uma escolha do Ancelotti o Paquetá. Agora, Neymar e Ryan, tem a questão. O Ryan é uma joia, é um cara que já deve ser convocado para os próximos ciclos, foi convocado na última para os jogos contra a França e Croácia. Só que ele não teve tempo, ele entrou pouco demais na seleção ali. A gente não deu para ver o Ryan realmente. Eu acho que o Ancelotti vai levar o Ryan para o próximo ciclo. Ryan tá jogando muito no Bournemouth, mas é um atleta que apareceu por agora. Será que ele vai ser premiado pelo Ancelotti com essa escolha? Será que realmente o Ancelotti vai premiá-lo com essa posição, cara? Eu não acho que ele vai fazer isso. Eu não acho. Eu acho que a principal dúvida, e aí já elimina o Ryan, bota o Ryan como a terceira opção aí. Eu acho que a principal dúvida está entre Paquetá e Neymar. Pode ser que a gente erre. Pode ser que a gente erre e no final apareça aí, sei lá, Pedro e Ryan. Sei lá. Mas eu imagino que a dúvida está entre Paquetá e Neymar. E aí, esta semana, nós tivemos 2 entrevistas que serviram de agravantes. 2 entrevistas que serviram de agravantes. Vocês querem que eu coloque aqui na tela? Eu posso até colocar na tela aqui para vocês. Primeiro, o Ancelotti deu uma entrevista para a agência Reuters, né? Ele deu uma entrevista para a agência Reuters e ele falou sobre o Neymar poder ir para a Copa do Mundo. Sabe? O Ancelotti, eu vou colocar aqui na tela para vocês porque melhor o Ancelotti falando do que eu, né? Mas saiu até uma matéria no GE e tá aí na tela para vocês. Ancelotti sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo, depende apenas dele. Abre aspas. A convocação de Neymar depende apenas dele do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Beleza, a fala foi muito abstrata. Com a maioria dos jogadores é preciso avaliar o talento e a condição física. Com o Neymar precisamos avaliar apenas a condição física porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim. E isso é uma fala forte do Ancelotti. É uma fala forte dele. O que eu interpretei com essa aspa do Ancelotti? Se o Neymar puder estar 100% fisicamente, ele vai para a Copa. E o Neymar tem feito uma sequência de jogos em 90 minutos claramente mostrando que está evoluindo fisicamente. Então, será que é uma situação que está realmente fazendo diferença para o Ancelotti? Porque o Neymar está fazendo 90 minutos de forma consecutiva, mas tecnicamente não está entregando muito.
E olha que a gente tá falando do Santos. Só que o próprio Ancelotti disse que ele não vai avaliar o Neymar tecnicamente, ele vai avaliar fisicamente. Então, se baseando nisso, se o Neymar tá jogando 90 minutos consecutivamente, talvez ele seja a última escolha do Ancelotti. Só que aí saiu uma matéria também no Globo Esporte. Vocês percebem que eu gosto bastante de olhar as matérias do Globo Esporte, né? Que o Paquetá deu entrevista, gente. O Paquetá deu entrevista e ele disse que voltará a fazer dupla com o Vini Júnior no Flamengo. Spoiler. Ele fala sobre o Vini Júnior voltar um dia para o Flamengo e fazer dupla com ele e etc. Pipipi, popopó. Mas eu achei muito estranho essa entrevista ser feita na semana da Copa do Mundo, cara. Sabe? Muito estranha. Óbvio que em nenhum momento se fala diretamente sobre Copa. Só que quando você vê as aspas assim, ele tem muita certeza, sabe? De que vai reviver essa dupla. Vamos reviver, um spoiler. Sendo que o Vinícius Júnior deve voltar pro Flamengo daqui a um tempão ainda. Enfim. Então, voltando pra lista, né? Posso estar viajando, gente. Posso estar viajando, mas eu tô tentando ser meticuloso aqui. Eu tô tentando cravar a lista. Eu tô realmente me esforçando. Com base nisso, se a nossa dúvida aqui, ou melhor, a minha dúvida final tá entre Neymar e Paquetá, eu vou ter que chutar. E no chute, eu acho que o Neymar vai acabar vencendo essa briga aí. Eu acho que o Ancelotti vai ceder e vai levar o craque. O que quem acompanhou a lista já sabe a minha opinião. Então, essa é a lista que deve ser divulgada pelo Ancelotti com base no chutômetro, no que a gente imagina, com base também nas escolhas dele, com base nas falas dele, com base nas últimas listas. A gente tentou cravar aqui e com base na nossa tentativa, os goleiros serão no dia 18, Alisson, Bento e Ederson. Os laterais serão Alexandre, Danilo, Douglas Santos e Wesley. Os zagueiros serão Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos. Os meio-campistas Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo e Fabinho. E os atacantes Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha e Vinícius Júnior. Deixa a sua opinião aqui embaixo se você concorda com isso, se você acha que o Ancelotti vai fazer uma coisa diferente. Eu quero saber a sua opinião também. Deixe o seu like aqui no Fala Galindo e se inscreva. Se inscreva que é importante demais. Tá na missão dos 500 inscritos aí. Clica aqui em cima também. Clica aqui em cima não. Me siga nessas redes sociais aqui, ó. Tá lá de cá. Essas redes sociais aqui. Pra também bater esse papo comigo. Manda mensagem por lá. Ó, vim pelo Fala Galindo. Prazer, não sei o que. A gente conversa. Porque eu sempre bato um papo com vocês que estão aí do outro lado. Tamo junto. Deus abençoe. Seguimos. Que o Ancelotti faça as melhores escolhas possíveis.